Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre do ano de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Rossano Max Leandro, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu queria lembrar que essa apresentação está sendo traduzida simultaneamente para o inglês, mas mais tarde, às 11 horas, a gente faz uma outra, onde a gente apresenta os resultados em inglês. O objetivo disso é que tem muita gente que prefere acompanhar quando a gente fala inglês, a gente faz a tradução simultânea aqui para ter certeza que todos têm acesso a todas as informações, mas é um papo direto com investidores estrangeiros em inglês, mais tarde às 11 horas. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. A hora que a gente olha os resultados que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, são um resultado que a gente tem bastante orgulho. Eu acho que na hora que a gente olha, né, a gente está aqui nesse grupo de gestão fazia 5 anos, e quando a gente chegou, né, a gente tinha uma pergunta muito clara do mercado: qual é a estratégia, qual é a estratégia, qual é a estratégia. E a gente sempre disse: AD, medicina, M&A, AD, medicina, M&A. É isso que a gente vem entregando e é isso que trouxe a gente até aqui, né? Na hora que a gente olha um semestre muito difícil, depois de uma sequência de crises aí, a gente tem um resultado de crescimento versus o anterior. Isso se deve ao portfólio que a gente construiu, um portfólio muito sólido, que tem um premium que segura nos momentos difíceis, que ajuda a gente a continuar crescendo mesmo nos momentos difíceis, e temos um EAD, um presencial, que estão muito enxutos, que conseguem reagir a situações de mercado, tanto que você consegue ver nossa situação de custos, né, porque a gente, uma inflação forte, consegue manter os custos estáveis, e uma preparação muito forte, uma alavancagem operacional muito forte, para o momento de retomada que a gente tem uma forte convicção que vem aí após as eleições. E por último, mantendo esse portfólio, né, não só o premium muito resiliente, né, com classe A e B, que não sofre crise, um presencial, um EAD com classe C e D, que é da onde vem o crescimento, tem uma solidez financeira muito grande, né, que permite a gente, com a alavancagem que a gente tem, com a posição que a gente tem, ter liberdade, né, de ação e de opções, como nesse momento do primeiro semestre foi a recompra. Mais para frente podem ser outras coisas que venham por aí, mas a gente é senhor do nosso destino com o portfólio que a gente construiu e com a solidez financeira que a gente manteve até aqui. Vamos começar, Milena? Então eu queria, em linha com o que eu acabei de falar para vocês, passar aqui pelos destaques, vindo aqui do lado esquerdo da página, né? Então, como eu disse, um momento muito difícil de mercado. A gente tem um crescimento de receita, temos um crescimento de EBITDA, temos um crescimento da margem EBITDA, que é um pouco consequência, né, da gente, como mostra o canto inferior direito do quadro, né, a gente está evoluindo mais aceleradamente em negócios de margem maior, né, então isso tende a subir a média da companhia como um todo, então também tivemos um crescimento de margem nesse semestre. E aí acho que o grande highlight é o fluxo de caixa operacional e a conversão de caixa crescendo mesmo nesse momento de dificuldade.
Então, indo para o lado direito aqui, o que a gente tem? O Premium seguindo com um crescimento muito forte, mantendo a margem de EBITDA muito alta, né? Um crescimento de EBITDA de 28%. O EAD, que tem uma particularidade nesse semestre, né, de muita gente com pouco dinheiro. Então, as pessoas falam, o EAD é muito barato, mas na hora que você pensa no típico aluno do EAD, que vem ali de classe C e D, ganhando seus 800 ou R$ 1.000 por mês, os R$ 200 que ele deixa aqui é para ele muito dinheiro, né? Então, é um momento que as pessoas estão sofrendo com inflação e deram uma segurada no consumo ou adiado em alguns dos sonhos, ainda assim a gente apresentando um crescimento muito forte. E o presencial, que vem aí de anos de crise, né, com o fim do FIES, o encolhimento por conta de crises financeiras, de Covid, etc. Pela primeira vez em muito tempo, a gente apresentando aqui um crescimento de base e uma margem EBITDA estável. Então, a gente começa a olhar e vislumbrar não só nesse semestre a coisa mais estável do que era, mas olhando para frente, um movimento claro aí, não só nosso, como do mercado como um todo, de aumento de preços, de uma equação financeira bem diferente. E aqui embaixo no meio, um highlight, acho que nós somos conhecidos como um grupo de muita disciplina e nesse momento de inflação alta, conseguimos manter aqui os nossos custos praticamente andando de lado versus o mesmo semestre do ano anterior, no momento que tem inflação alta, que tem crescimento, né, de medicina, de campus, etc., temos também uma retomada forte nas salas de aula, que aumenta o nosso custo também, conseguimos manter o custo andando de lado, né? E como eu já falei anteriormente, no lado direito aqui, inferior, o nosso EBITDA cada vez mais sendo desses negócios novos que a gente, há 5 anos atrás, representava aqui, sei lá, 400 ou 500 milhões de EBITDA de receita, né? E hoje já representam 12 meses acumulados, mais 2,5 milhões aqui juntos. Vamos falar um pouquinho do Premium. O que a gente tem aqui no Premium, né? A receita crescendo, né? 24% no todo, a medicina 27%, o BMEC 16%. O BMEC é uma retomada importante que a gente está fazendo. Então, São Paulo segue forte, abrindo mais um campus na região da Faria Lima. O Rio, que tinha uma dificuldade de posicionamento, de marca, uma marca que estava sofrida, já tem uma retomada importante. A gente vê isso na relação candidato-vaga, a gente vê isso no crescimento de ticket que a gente vem conseguindo ter aqui, né? Indo para o lado direito, o EBITDA segue crescendo números importantes. Uma coisa que é importante sobre essa apresentação, no primeiro TRI eu falei para vocês, a gente teve um crescimento de mais de 20% no EBITDA e falei, olha, gente, isso não é de jeito nenhum para ser projetado, a gente tem uma situação que tem uma base de comparação por conta do ano anterior muito fraca no primeiro TRI, muito EBITDA do primeiro TRI do ano anterior passou para o segundo, então não esperem isso do segundo TRI, inclusive esperem resultados muito parecidos com o ano anterior, que é o que aconteceu, né? Então a gente não acha que faz nenhum sentido, né? E eu vou passar a apresentação inteira aqui falando sobre o semestre, porque por conta dessa sazonalidade não faz muito sentido. Os números do TRI estão aqui também, mas acho que é muito mais relevante a gente falar do semestre como um todo, que acho que tem uma noção melhor de para onde está indo o negócio, né? Então, voltando aqui, o EBITDA da unidade prima subindo 28% no semestre. Aqui é uma coisa que é muito esforço do pessoal, muito correr atrás, né? Mas tem uma situação de estabilidade muito maior, né? Os crescimentos de vagas são contratados, existe demanda reprimida, né? A gente tem uma classe A e B que não vê crise, né? Ou se vê, né, tem um impacto muito menor, certamente não sobre a educação, então a coisa vai andando muito bem aqui, independente do cenário. À esquerda embaixo, isso se reflete aqui na base de alunos. Então aqui é a base total de alunos, né, inclui pós e graduação. Ela cresce, entre aspas, pouco por conta do momento difícil que a pós vive, isso vive para todo mundo, em todos os segmentos, né? Mas graduação vindo uma vez mais crescendo muito forte, totalmente em linha, na medicina inclusive um pouco à frente do que era o nosso planejamento aqui. À direita embaixo, a gente trouxe uma visão um pouco diferente sobre ticket. Isso é bem importante, gente. No nosso release, vocês encontram todas as informações sobre TRI, todas as informações sobre o ticket do TRI e a forma antiga que a gente mostrava o ticket, mas acaba que gera uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, que você, ao calcular a média,
Como a gente tem captações muito grandes e tem muita gente entrando, isso tem um impacto, o primeiro semestre tem um impacto muito grande nos economics como um todo. Mas são muito ruins para a gente mostrar a tendência. Então, às vezes, você tem mais dias, você tem mais calor entrando, você tem uma oferta diferente, isso tem um impacto muito grande naquela massa de receita que entra no primeiro semestre, e isso, a toda a captação, né, especialmente nos trimestres ímpares, isso acaba que prejudica um pouco a condição de ver o negócio de médio prazo. Né? Então, esse ano, nós tivemos um DIS muito mais fraco que o ano anterior, um DIS muito fraco em termos absolutos, isso derruba o ticket. Ano que vem a gente provavelmente vai ter um DIS melhor que esse ano, subiria o ticket, quando nenhum dos dois números quer dizer absolutamente nada e não reporta nenhuma tendência que a gente tem aqui. Então a gente trouxe, porque acho que a questão grande é para onde que esse negócio está indo, nós trouxemos aqui a visão do ticket do aluno que tem mais de um ano de casa, né? Ou seja, aquele aluno que já fez um ano, já passou pela fase de oferta de atração, então tem um aluno de um ano, do segundo ano, terceiro ano e por assim vai. Então, quando a gente olha aqui o IDOMED, o que, que a gente tem? A gente tem uma variação de 7% do mesmo semestre quanto o semestre atual, né? E uma variação de 12% versus o segundo semestre do ano passado. No IBMEC tem uma variação de 7% no ticket do aluno com mais de um ano de novo, né? Versus o segundo semestre do ano passado, de 6% versus o aluno do primeiro semestre do ano passado. Né? Então, resumindo a Premium aqui, é um crescimento bastante estável em um número muito alto, né? Uma coisa que a gente absolutamente em linha com as nossas previsões, às vezes até um pouco melhor. O ticket aqui cresceu um número parecido, um pouco abaixo da inflação, né? E aí quem acompanha a gente de mais tempo sabe que a gente vem anos e anos subindo acima da inflação, então nesse momento aqui a gente tirou um pouquinho o pé, mas não tem por que olhar para frente e não ver isso subindo em linha com a inflação, até um pouco acima, em especial no IBMEC. Vamos falar do EAD? O que a gente tem aqui no ensino digital? Seguimos uma trajetória de crescimento, né, e aí muito mais forte na graduação do que no vida toda, né, de novo, a pós-graduação sofrendo, né, um pouco, sofrendo bastante nesse momento, pandemia, pós-pandemia. Isso vale, de novo, para todas as classes sociais, mas uma receita crescendo aqui, um número importante, de 11%, né, o EBITDA também crescendo aqui 10%, mantendo estável um número muito alto, um número que acho que é bem maior do que todos os outros do mercado. De novo, eu já contei para vocês do nosso modelo enxuto, do modelo que tem uma visão muito clara de o que é preciso para classe C e D, que são os principais usuários do EAD, se engajarem, serem incluídos no ensino superior, essa expansão que a gente tem feito para o interior de muito sucesso. Então, conseguimos manter a margem e um crescimento importante aqui. Esquerda embaixo, né, a gente tem a base total de alunos pagantes, com a inclusão do que concurso aqui, esse número dá um salto, mas acho que laranja com laranja, né, a gente olhar aqui para a graduação, temos um crescimento de 15% da base de um semestre versus o outro. E a mesma coisa aqui para o preço, né? Como eu mencionei no quadro anterior, ticket médio da graduação, né? A gente tem uma evolução de 2% versus o mesmo semestre do ano anterior. Quem acompanha a gente sabe que eu tenho sido muito vocal sobre a perspectiva de médio prazo de queda nos tickets do EAD. Uma inflação mais alta, acho que não vai ser uma queda nominal, acho que é uma queda em termos reais. A gente vê o ticket aqui versus o semestre anterior acompanhando a inflação, mas na hora que a gente olha ano com ano, muito difícil esse número acompanhar a inflação e a gente continua olhando para frente, vendo aumentos nominais aqui. Acho que tem um semestre, eu vou falar um pouquinho mais para o fim, que o mercado está um pouco mais conservador na questão de preços, acho que a gente está vendo preços acompanhando mais o ritmo da inflação ou até acima da inflação do presencial, vou falar isso um pouco mais na frente, mas na hora que a gente olha para trás, né, essa fotografia aqui de um crescimento de 2% não é o que a gente gostaria de ver, mas é em linha com o que a gente vinha comentando com vocês, com o que a gente tinha de expectativa de acontecer aqui. Tá? Então, resumindo o EAD, seguimos na toada de crescimento importante, não foi o que a gente gostaria, vemos um momento em que as pessoas estão sem dinheiro, né, esperando aí ver o que vai acontecer para retomar os seus estudos, isso vale para o presencial, isso vale para o EAD, que isso não vale somente para a classe A, né? Mas de bem em diante tem uma situação aqui de pensar, e nossas pesquisas mostram muita gente adiando para o primeiro semestre do ano que vem, de novo, e mesmo assim entregando um crescimento importante aqui, tanto do lado de receita como de base.
Movendo para o presencial, entrando aqui na página 6, o que a gente tem? A gente tem uma perda de receita e uma perda de EBITDA, de novo, bastante em linha com as nossas projeções, mantendo uma margem de 19% no EBITDA, mas embaixo à esquerda, é muito importante a notícia, a visão de que a gente tem uma base estável, uma base que cresceu aqui 1% no total, né, praticamente no 0 a 0, que não era o que a gente vinha mostrando trimestre após trimestre, provavelmente aqui desde 2015. Né? Então tem um ponto de inflexão aqui, a gente entende. Na hora que a gente olha a receita e EBITDA, tem um efeito que no ano passado a gente teve no semestre de comparação à base diz muito forte. Né? Então tem uma receita ano passado que esse ano não teve, que tende aqui, provavelmente no primeiro tri do ano que vem, ou no segundo tri do ano que vem, ser compensada com uma evasão menor, e ao acontecer essa evasão, você tem que fazer menos provisão pelo aluno evadido, por conta dessa adesão ao DIS muito menor esse ano do que foi no ano passado. Embaixo à direita, a gente fala de ticket, então esse ticket andando de lado, né, que não é uma notícia boa nesse momento de inflação, mas como eu falei, né, tanto no primeiro semestre a gente trouxe uma base muito boa que vem renovando muito forte, uma renovação que eu ainda não tinha visto aqui nos meus 4 anos aqui, o ritmo que a gente tem aqui dessa renovação no presencial. De novo, trouxemos uma base muito diferente do que a gente vinha trazendo, né? A gente, durante a pandemia, fomos muito agressivos no primeiro semestre, né? A gente, no Tapago, que foi a oferta que a gente fez no primeiro semestre de 2021, as pessoas praticamente com R$ 150 conseguiam fazer o primeiro semestre aqui. Nesse primeiro semestre desse ano, o mínimo que ele precisava desembolsar eram R$ 1.100. Então você tem uma situação de uma turma muito diferente vindo, e de preços, né? A gente, de novo, fizemos uma oferta agressiva, não tão agressiva quanto no ano anterior para o primeiro semestre, mas trabalhando muito o preço recorrente, né? O preço aí dependendo da oferta a partir do 7º, do 13º mês, e ter uma expectativa de ver ticket médio aqui evoluindo positivamente em breve. Essa renovação ela é menor do que foi no primeiro semestre do ano passado, muito por conta disso. Tem uma turma que entrou, entre aspas, fácil, que teve um desempenho de renovação pior, né? Uma motivação, um gap muito grande para quando chegou o ticket real, né? O ticket do 7º mês. E então a gente não vê isso aqui como uma questão, a gente vê isso, pelo contrário, esse número retomando aqui num prazo bastante curto. A gente trouxe mais algumas coisas sobre o presencial. Milena pode virar aqui. Que alguns números aqui a gente acha interessante compartilhar com vocês. Né? Então, à esquerda em cima, a gente tem aqui uma visão do número de campi que a gente tem. Então, a gente saiu de 82 para 97 com a aquisição da Aditado e viemos com esse número estável até o primeiro trimestre desse ano, que não quer dizer que são exatamente os mesmos campi, né? Tem coisa aberta, coisa sendo fechada. Já estamos migrando para 87, já fizemos isso agora em julho. E o que a gente vê é um número de alunos por campus, né, que é bem importante do ponto de vista de alavancagem operacional, que começa a retomar. Né? A gente vem aí desde 2021, que foi o nosso low aqui, né, de alunos por campus, esse número vem sendo retomado. A gente espera aí já estar em números pré-pandemia no início do ano que vem, com números ainda da época de FIES, né, em algum momento, no espaço de tempo aí, sei lá, 12 ou 18 meses, chegando no número de quase 4 que a gente tinha ali no mundo do pré-FIES. Depende muito de como é que vai ser o mercado, como é que vai ser a captação, então, mas estamos trabalhando nessa direção. Tá? Importante que quando a gente olha a otimização de campos, a gente não fala só de abrir e fechar, né? Tem campos que a gente tem um tamanho maior do que precisa, né? Então, nesse ano a gente tem o mesmo número de campos que a gente tinha no início, mas já otimizamos 55 mil metros quadrados versus o mesmo semestre do ano anterior, e estamos querendo, já temos planejado aqui para o ano, né, vocês podem contar com isso, uma redução que vai chegar a 140 mil metros quadrados. Isso é um fator muito importante na hora que vocês veem a evolução do nosso aluguel, ele é bastante menor que a inflação por conta disso, né, das negociações que a gente fez, das otimizações que a gente fez, tanto no número de campos como também com o número de metros quadrados que a gente precisa por campo, então melhorando a ocupação das unidades aqui, ainda com capacidade ociosa, com a expectativa de, tendo uma captação retomando o patamar que a gente já teve, o primeiro semestre foi muito bom, mais um semestre igual ao primeiro semestre,
você tem uma alavancagem operacional muito grande aqui de trazer muita receita sem trazer o custo proporcional. Embaixo a gente queria falar só um pouquinho sobre o SEMI. As pessoas às vezes têm uma concepção rasa sobre o SEMI, achando que o SEMI faz uma canibalização no presencial. Não é a forma que a gente vê, né? Você tem uma diferença de preço, né? Você pega um curso de saúde, no presencial ele é mais de 1.000, no EAD ele está ali na casa de 200, no SEMI ele vai estar em 400, 450. Então, o que a gente vê é aquele aluno que perdeu a condição de estar no presencial, ele ia direto para o EAD e ele encontra no meio do caminho uma coisa intermediária, né? Então, no fundo, a gente entende que o SEMI ele tira alunos do EAD e não do presencial, né? Ele, entre aspas, é uma peneira, né? A hora que o cara poderia ir direto para o EAD, não, ele no meio do caminho é o presencial, aquele aluno do EAD que tem um pouco mais de dinheiro, vê a opção do SEMI e faz o trade-up ali, né? A gente começou de verdade com esse novo modelo em 2020.2, né? A gente já tinha um SEMI antes, vocês olharem lá o histórico dos nossos números, já existia um SEMI, mas eram em bases muito diferentes, né? Uma coisa muito mais gerenciada com cara de AD do que com uma cara de campo. A partir de 20.2, a gente passou a ter um coordenador de curso, essa pessoa totalmente integrada dentro das atividades do campus. E começamos aqui com gestão e engenharia, que são cursos mais baratos. Fizemos uma boa evolução para a área de saúde, né? Um curso semipresencial de saúde, ele tem um ticket maior do que um presencial de licenciatura, por exemplo. Então, uma evolução importante. Importante que quase 80% da base só se forma em 2025, né? Então, tem uma evolução bem grande para a gente fazer aqui. O SEMI tem sido uma fonte de alegria muito grande para a gente, uma fonte também importante da gente estar conseguindo trazer esse custo em linha, de estar conseguindo ocupar os campos de uma forma intensa, né? Então, foi um gol que a gente fez aqui. Tá? Vou passar para o Rossano, mostrar um pouco os números de receita, os números financeiros para vocês. Daqui a pouco eu volto. Obrigado, Edu. Então, nesse slide, a gente vê a expansão da receita, né, puxada, como disse o Eduardo, pelos nossos dois principais alavancas de crescimento. Aí, o premium crescendo 24% e o digital crescendo 14%. Isso mostra o nosso mix de receita cada vez mais diversificado, crescente exposição a essas duas modalidades, e o premium digital já somando acima de 50% da receita total da companhia. Pode passar, menina? Esse slide, olhando para o outro lado de custos, né, que segue sendo um foco muito importante da companhia nesse ano, e a gente conseguiu mostrar, numa visão geral, um crescimento só de 1% aí no somatório de todas as linhas de custo mais PDD. Se a gente excluísse a PDD, seria uma redução no valor nominal das demais linhas, né? A gente vê o VM operando num patamar de eficiência superior nesse semestre, uma tendência que a gente acredita que vai se manter por longo prazo. O G&A com uma queda de 5% quanto ao ano anterior, né? Isso reflete as nossas iniciativas de redução de gasto em praticamente todas as linhas aí desse bloco. Isso garante a produção do resultado, fortalece nossa posição competitiva, deixa a gente mais pronto para a virada de ciclo que a gente vislumbra. As linhas de custos seguem controladas, né? Mesmo diante de toda a pressão inflacionária que vocês conhecem, além da pressão inflacionária de mercado, a retomada integral de presencialidade traz uma pressão de custo maior, e a gente vem conseguindo gerenciar muito bem essa potencial subida, né? Destaque de linhas de docentes, com planejamento operacional cada vez mais eficiente da organização. Não aparece mais em cima do EBITDA, né? Mas a linha de aluguel também é uma linha que a gente olha muito profundamente, como vocês viram nos slides anteriores, na otimização do espaço, mas não só nisso, também na busca da renegociação de contratos, evitando repasses diretos de inflação que poderiam acontecer. A PDD é o único bloco que sobe nesse trimestre, nesse semestre, né? E basicamente por causa dos fatores que a gente já descreveu no trimestre anterior, são fatores one-off nesse ano de 2022, a gente vislumbra 2023 retomando o patamar original que a gente via lá em 21 e 20 para trás. Podemos seguir, né? Então, nesse slide seguinte, o EBITDA é ajustado crescendo 9% ano contra ano, né, e melhorando a nossa margem em 2 pontos percentuais. Como a gente falou, o portfólio de negócios super importante nesse momento, o primo demonstrando uma resiliência, atendendo a classe A, demonstrando bastante resiliência, expandindo a margem mais uma vez, mas é importante destacar aí a manutenção da margem tanto do presencial quanto do digital, né? O presencial, mesmo sem o efeito de alavanca operacional e com retorno integral de presencialidade, né, que traria uma pressão de custo,
mesmo assim conseguindo manter a margem em níveis saudáveis. Da mesma forma, o digital também mantendo a margem, apesar de desafio de curto prazo, né, com ticket, efeito extraordinário de PDD, que afeta diretamente o digital, e mesmo assim mostrando a solidez aí da sua operação com margens de novo estáveis. Seguindo para o próximo, no lucro líquido ajustado, a gente tem aqui um efeito direto aí da elevação de taxa de juros, né, sobre o custo da nossa dívida, que já era previsível e certamente projetado. Tem um fator one-off aqui, que é um efeito não caixa de marcação a mercado do nosso swap cambial, que é a proteção, um dos nossos instrumentos de dívida, que é feito em dólar, né? Esse valor é marcado em mercado, de novo, sem nenhum efeito caixa, e é um valor que tende a zero no vencimento dessa dívida, que acontece em 23 e 24. Mas nesse semestre específico, tem um impacto de crescimento de 32 milhões de reais sobre o ano anterior. Mais uma vez, nenhum efeito caixa, e um efeito que tende a zero aí com o fechamento da dívida. Na visão de dívida e caixa, a gente fecha aí com uma posição muito confortável de caixa no final desse semestre, né? E uma posição de alavancagem também muito confortável e abaixo daí das nossas previsões. A dívida líquida atingindo 2,7 bi no final do semestre. Podemos seguir? Seguindo para o slide 12, a gente apresentando uma forte geração de caixa operacional, né, representando uma conversão de 71% do EBITDA. A gente acredita que essa capacidade de geração de caixa do nosso negócio é fundamental, né, principalmente diante de todas as incertezas do nosso cenário, né, cenário com baixa disponibilidade de renda da população, taxa de juros elevados, super importante o negócio continuar gerando caixa de forma operacional. Isso permite que a gente seguisse com o nosso programa de recompra de ações, que já atingiu 200 milhões de reais de gasto total até o final do mês de julho. Essa geração de caixa operacional também permite a manutenção da nossa visão de CAPEX, né, que é o que constrói o nosso longo prazo. A gente segue investindo na transformação do negócio, buscando a maior eficiência possível também, com uma visão de preservação de caixa, mas continuando apostando no futuro e nesse negócio que a gente traz. A gente está um guidance agora de 500 milhões, que é abaixo do que foi feito no ano passado, permeando aí mantendo a nossa previsão de longo prazo de crescer entre 7% e 8%. A gente segue destacando a participação de TI em TD, acima de 50% do total, né, que habilita a gente a ser um líder em satisfação do aluno, qualidade de ensino e eficiência operacional. Eu vou passar para o Eduardo, que vai falar um pouco dos benefícios que a gente acredita estar capturando com esse investimento que vem sendo feito nos últimos anos. Muito obrigado, Rossano. Esse quadro aqui, quando ele veio, o Rossano arregalou o olho e falou assim, ele está horrível, né? Ele é uma lista enorme, vai ser horrível de apresentar isso. E eu achei ele maravilhoso, porque eu acho que a gente tem que passar para vocês a noção real do que é esse CAPEX e por que a gente insiste tanto nisso, né? Na hora que a gente olha a nossa entrega de conteúdo, ela já é mais de 80%, se você somar todas as modalidades, premium, digital, presencial, ela já é mais de 80% digital. E mesmo os alunos presenciais têm um pedaço muito relevante da experiência deles, que é digital totalmente, e um pedaço muito relevante da experiência presencial deles, que as ferramentas digitais que a gente tem suportam tanto a ele como ao professor. Então assim, uma coisa importante é a gente olha os nossos cursos, né? A gente não tem em nenhuma modalidade que a gente olha NPS negativo, né? A gente vê, tem informações de concorrentes aí de pessoal trabalhando com menos 40, menos 50, menos 60. Não é a nossa realidade, a gente tem uma evolução muito importante, temos cursos aí 40, 50, 60 de NPS, né? Cursos que ele é mais baixo, mas sempre positivo. Uma evolução muito grande aqui de NPS versus o período pré-pandemia, né? A gente fez um redesenho do portal, onde a gente aumentou estupidamente a conversão, diminuímos muito o abandono de carrinho. Hoje você faz a matrícula aqui em menos de 15 minutos. Quem tiver curiosidade, recomendo que passe pelo processo. 58% das matrículas são concluídas inteiramente pelo site, né, versus mais 21 pontos percentuais do que a gente tinha antes desse processo de transformação. O tempo de renovação e alteração de grade, né, ele caiu 90% quando a gente usa a lista de desejos. O que é a lista de desejos? Né? A pessoa escolher no semestre anterior o que ela vai cursar no próximo semestre e já saber o preço
que ele vai pagar, né? Então, o processo de renovação tem o NPS mais 40 pontos percentuais versus o que era antes desse processo de lista de desejo. 93% de renovação dos alunos que estão na lista de desejo, com ticket maior, né? Então, isso aqui é impacto de renovação digital na veia, né? São 26 milhões aqui por trimestre a mais por conta da lista de desejo. 100% da nossa base estuda com o LMS nosso, a gente entende que o LMS é uma ferramenta estratégica, a gente faz as alterações que a gente quer, a gente leva na direção que a gente quer, a gente tem tamanho suficiente para fazer isso dentro de casa melhor do que comprando algum produto de fora. Quem tem aluno, quem tem o conteúdo do Ensine-me, né, que hoje já é a grande maioria, tem 2 pontos percentuais menor de evasão do que quem não tem. 100% de adesão espontânea dos alunos nos simulados na ferramenta própria, né, quando você olha na terceira, é uma adesão muito menor, né, e o simulado é um grande indutor tanto de desempenho acadêmico quanto de renovação. 450 mil provas, né, em 369 disciplinas do presencial feitas de forma digital. Então, nessas provas, a gente tem um controle questão a questão de quem está aprendendo o quê, quem está ensinando e consegue comparar presencial com EAD. 2 pontos de redução da evasão de alunos que estão com conteúdo Ensine-me. Já passei isso, desculpa. 93% das provas de AV2 geradas pelo professor no sistema de provas e com leitura e correção automática pelo QR Code, ou seja, as pessoas entendendo, né, o professor tendo ajuda para gerar prova e tendo um feedback comparativo de turmas no Brasil inteiro. App do aluno e do docente com maior nota do mercado, 4,7 média das lojas, mais de 90% da base de alunos com app instalado, né, sendo 570 mil alunos com uso recorrente mensal, 40% dos acessos à plataforma de aprendizagem pelo app e com conteúdo mobile first, né? Então o aluno ele estuda pelo celular, rápido, né? A gente tem as gerações, né? A gente vê essa evolução, né? Aquela aula chata por vídeo, que evoluiu para uma aula mais interessante, com vídeos, perguntas e textos, etc., que evoluiu, mas que ainda era pesado e que evoluiu para o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade, mas muito mais leve, né? O que tá o seguinte aqui, melhor no tempo de carregamento do conteúdo em 30 segundos, em 30%, né? 2 a 3 segundos para carregar, né? Mais de 7 mil docentes com app, 88% de autosserviços digitais disponíveis, 24/7, né, proporcionando a redução de 2,5 milhões no custo de call center e atendimentos humanos, atendimento por WhatsApp, Dial My App, satisfação, mais satisfação e resolutividade, com menos custos de 5 milhões em 2022. Então, quando o Rossano fala sobre CAPEX, que a gente olha e fala assim, vamos apertar o cinto, a gente precisa de ter uma geração de caixa melhor do que a gente tem, etc., mas a gente não pode parar de pensar no futuro, né? E a gente está usando essa oportunidade de forma muito enfática, né? Para ter um passo além do mercado. A gente vê muita gente apertando no limite, no limite, no limite. Já fizemos isso, já tivemos 5% de CAPEX no passado, gerou um prejuízo de alguns anos que a gente teve que correr atrás aqui depois, né? Então, tem coisas que eram opcionais, para o aluno assistir a aula offline, por exemplo, uma coisa que a gente ia fazer esse ano, não, isso aqui dá para fazer no que vem. Então, o que a gente pode deixar para o ano que vem, estamos deixando no que vem, mas não estamos deixando de investir no nosso crescimento, no nosso futuro, para estar absolutamente pronto para, nesse momento de retomada, a gente sair na frente do mercado como um todo e trazer muita gente de volta aqui para o ensino superior. Passando para frente, falar um pouquinho de sustentabilidade, de ESG, o que a gente tem aqui? A gente tem 51 anos de história, e 51 anos de história focado no social, né? A nossa origem é essa, né? A gente nasceu na periferia, a gente nasceu no centro da cidade, a gente nasceu com cursos noturnos, justamente dando acesso para quem não tem. E do outro lado, né, sempre que você está nessas áreas, né, você não pode ser cego ao seu entorno, né? Sempre tive uma atividade social com o nosso entorno muito forte. Isso vai desde empregar as pessoas, desde você alfabetizar pessoas, adultos que moram no nosso redor. Isso vai da gente fazer assistência jurídica, assistência dental, assistência de saúde às pessoas que estão no nosso redor. Mas é uma coisa que a gente sempre fez muito naturalmente, né? E a gente resolveu, com a vinda forte desse tema, nos estruturar
e na hora que a gente olha em volta, né, a gente nunca fez muito esforço para fazer isso, era uma coisa que a gente via de dentro para fora, e a gente começou a ver os ratings que as empresas dão para a gente. Né? Um exemplo muito forte aqui é o MSCI, que sem a gente olhar a cartilha e ver como é que faz para ter A, B ou C, a gente tem um A natural, que agora vamos começar a fazer um esforço para tentar evoluir nisso, né? Tem um feedback que a nossa governança está no percentil 97 no mercado local. Nossas práticas contábeis aqui é o melhor em classe no mundo, né? Estamos no percentil 100. E a hora que a gente olha os nossos ESG aqui, né? Do lado ambiental, tem um lado muito de educação, a gente está educando as pessoas para o meio ambiente, mas também da gente usar energia renovável, da gente ter feito já o Scope 1 e 2 do diagnóstico das nossas emissões e estamos já partindo aqui para o Scope 3. No lado social, e acho que eu não preciso falar, né, a gente tem uma base de alunos e nós somos o reflexo dessa base. 84% dos nossos colaboradores administrativos são ex-alunos nossos. A gente tem na alta liderança 33% de mulheres, 31% de negros. Acho que isso é bastante raro no nosso país, né? Na hora que a gente olha de governança, somos um True Corporation, o acionista que mais tem ações aqui tem 14% da empresa, quase metade da nossa liderança, os conselheiros todos independentes, quase metade da nossa liderança com metas ESG, e trabalhamos forte aqui no primeiro semestre, aqui no estabelecimento de metas aqui para a gente, olhando curto e médio prazo. Quem não teve a oportunidade de ver, o nosso fórum de ESG foi um sucesso, tivemos feedbacks espetaculares de todos os stakeholders aqui, tanto investidores, como alunos, como professores, governo, MEC. Acho que vale a pena ver, é 1 hora no YouTube, convido todos a visitar lá. Acho que difícil você encontrar, não no setor de educação, mas em qualquer setor no Brasil, alguém que tenha um ESG tão evoluído como o nosso. E acho que isso, agora a gente trabalhando isso, acho que isso tem pode ter um reflexo muito importante na atração de investidores que são bastante preocupados com essa área e que eventualmente fazem até fundos especiais para isso. Partindo para as nossas considerações finais aqui, eu acho que a gente trouxe para vocês o resultado de uma jornada, onde num momento muito difícil de mercado, uma empresa que de origem é focada essencialmente no presencial das classes C e D, a gente continua acreditando e achando que isso tem um potencial de crescimento muito grande, estamos prontos para isso, mas evoluímos também para o digital de C e D, que também tem um potencial muito grande, e a gente tem uma estrutura muito enxuta nos dois, claramente à esquerda na curva de custos, bastante preparados, com uma grande alavancagem de pressão para a retomada de mercado, com um premium que ajuda a segurar a onda em momentos difíceis como o que a gente está passando. Tá? Então, tivemos um crescimento de ROL, tivemos um crescimento de EBITDA, Primo e AD já são 53% da receita, e, de novo, isso ajuda a puxar a nossa margem média para cima. Continuamos investindo com o futuro, estamos otimistas e cada vez mais digitais, cada vez mais leves como companhia. Mostramos uma vez mais a nossa disciplina aqui de custos, né? Da gente ter uma sensibilidade, uma capacidade de estar, de novo, sempre preocupado com caber no bolso do aluno, né? E a gente conseguindo manter os custos estáveis versus o ano anterior, a gente tem uma demonstração disso. Mostramos aqui para vocês que a gente tem ofertas agressivas de captação, sim, mas isso não afeta o ticket dos veteranos. Os tickets veteranos estão ali no momento de estabilidade, nominal, né? Temos uma perda aqui que a gente tem uma confiança forte no presencial de retomada dela. E que somos líderes nacionais em ESG, aí, independente do setor que você escolha. Tá? Olhando para frente, a gente vê uma captação desafiadora, a gente está mais ou menos na metade da captação, mas já enxerga que a gente vai estar razoavelmente parecido com o que foi ano passado, não enxergamos crescimento nem no presencial nem no EAD de volume de calouros. Por outro lado, vemos uma tendência bastante positiva de ticket, né? Acho que tem uma sensação de que no passado, para você chegar no nível mínimo de ingresso, para você não perder a alavancagem operacional, tem muita gente fazendo muita coisa agressiva. Nesse momento não vemos isso, vemos um mercado bem mais
suave, né, em termos de precificação, talvez por conta de entender que nesse momento não adianta fazer coisas muito agressivas, temos que esperar o tempo passar e vamos criando uma base boa. Eu acho que isso não vale só para a gente, não. A gente tem pesquisas diárias aqui do que está acontecendo no mercado. Acho que isso é uma tendência geral. Tá? E na hora que a gente olha o segundo semestre, a gente vê um desempenho parecido com o segundo semestre de 2021, e aqui é super importante, gente. A gente gosta bastante de gerenciar o que a gente está vendo para frente e de ter a credibilidade. Né? A gente, com um aumento de 20 e tantos por cento do primeiro trimestre, falando calma, o que a gente vê para o segundo é um número parecido, com tendência negativa versus ano passado. Tivemos um número positivo no semestre, que a gente, esses números de crescimento são interessantes nesse momento. Na hora que a gente olha o segundo semestre, a gente vê resultados semelhantes a 2021, provavelmente um pouco melhores, mas um pouco diferente do que foi esse primeiro semestre. Né? A gente, no primeiro semestre, tinha um primeiro TRI com uma base de referência fraca, um segundo forte. No segundo semestre, a gente tem um terceiro TRI com uma base de referência muito forte, com um quarto TRI com uma base de referência fraca. Né? Então, provavelmente, vamos ter um resultado de terceiro TRI parecido, um pouco menos do que o ano passado. Nossa expectativa no quarto TRI é ter um resultado razoavelmente melhor do que foi o ano passado. Na hora que a gente olha aqui os números para frente, então 7.2, 7.4, base de alunos de medicina e graduação, isso seguimos com isso, esperando chegar no upper range dessa banda aqui. 2.500 polos, continuamos acreditando ali. Aluno por campus 3.2, 3.4 mil, provavelmente chegando aqui no upper range também. CAPEX, a gente começou o ano com um orçamento de 600, apertamos o cinto para 530, agora estamos aqui trazendo isso aqui para 500, que é onde a gente acha que a gente vai chegar de fato. Um pouco pelo que eu comentei com vocês, que tem investimentos importantes para a gente chegar na retomada aqui bastante mais forte do que investiu nesse momento. Tá? Então, senhores, é isso. A gente, de novo, tem um orgulho bem grande da gente ter chegado até aqui com uma estratégia super sólida, entregando um premium forte que nos ajuda nesse momento de dificuldade, ajuda a ter um crescimento, né, nesse momento de dificuldade, com um EAD e o presencial prontos para arrebentar, tão logo o mercado retome aqui. Obrigado. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Por favor, Sr. Vitor, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos e obrigado por pegar as nossas perguntas. São duas perguntas do meu lado. A primeira é se você já tem alguma visão inicial sobre como está sendo a tendência de taxas de renovação e da dinâmica de promoções para o segundo semestre. E a segunda pergunta do nosso lado seria se vocês teriam um pouquinho mais de cor sobre como estão indo as iniciativas além da graduação, como o que é concursos e hard work. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Vamos lá, a renovação do presencial vem muito, muito forte. De novo, nos 4 anos que eu estou aqui, eu não vi esses números até hoje, né? Isso estou falando tanto em termos de base de renovação, número de alunos, como de ticket de renovação. Tá? No EAD, a gente tem um efeito aqui de uma turma um pouco mais fraca, ela está vindo um pouco mais lenta do que vinha. A gente tem um esforço grande aqui de consultoria nos ajudando nesse processo de renovação, então a gente ainda não começou as ofertas mais fortes, nem no presencial, nem no EAD. Então temos uma expectativa aqui de ter números em linhas com o nosso histórico, né? Mas no presencial claramente tem uma notícia positiva aqui. O segundo, hardware que é concurso, os dois vêm vindo muito bem, muito à frente do que a gente tinha projetado, isso estou falando de números financeiros. Então tem um crescimento importante que tem, de novo, são dois negócios que
a gente acredita demais nas pessoas que estão lá e que as pessoas têm por si só um resultado financeiro e uma trajetória de crescimento que justifica o negócio em si. Mas acho que, muito além disso, né, tanto hard work como que é concurso, eles nos ajudam demais no negócio principal. Então, eles têm trazido muitas alegrias para a gente nesse mundo digital, nessa integração com a comunidade de medicina como um todo, né, no sentido que nos ajuda a pensar diferente, nos ajuda a pensar mais barato, nos ajuda a pensar de forma muito mais ágil, a ter iniciativas, né, daquela listona que eu li para vocês, intermediei vocês durante 5 minutos. Tem muita ideia que vem dessas pessoas, grandes empreendedores, grandes pessoas que nasceram ao contrário da gente na era digital, né? Então a gente está tendo que se transformar com muito sucesso e eles têm uma participação muito importante disso. Mas, independente disso, do ponto de vista financeiro, vindo muito bem, a nossa decisão de deixá-los, entre aspas, em paz no canto deles, né? E seguir a trajetória deles e ir lá esporadicamente trazer um conhecimento para cá e que eles venham aqui esporadicamente também e a gente deixar toda a liberdade de criação lá, não integrar, não estar aqui no dia a dia, né? Acho que isso foi uma decisão muito acertada e a gente está excepcionalmente satisfeito com essas 2 aquisições. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, senhor Maurício, seu microfone já está liberado. Oi, parente. Rossano, bom dia. Algumas perguntas aqui um pouco mais de estratégia para frente. A gente vê que a dinâmica setorial ainda está relativamente apertada, né? Então, eu queria entender o que vocês estão enxergando, né? Qual é a causa principal disso e como vocês vão se posicionar, ou seja, toda essa pressão que a gente vê em ticket, por exemplo, está vindo mais de uma restrição de renda da população ou é por conta de um excesso de capacidade dos próprios players, né? E nesse contexto que a gente vê até as pequenas faculdades fechando, se isso melhoraria a dinâmica ou se de fato essa competição que a gente vê, ela está vindo dos grandes. E como vocês se posicionariam, né, nesse sentido, né? Se é hora de esperar um reequilíbrio ou vocês têm alguma forma de agir, né, quanto a isso, como está até à disposição do setor em conversar sobre fusões. Enfim, um pouco dessa questão do que são as causas raízes dessa dinâmica mais pressionada e como vocês estão se posicionando em relação a isso. Obrigado. Vamos lá, que eu tenho que tomar cuidado aqui, senão eu falo mais que na página lá do CAPEX. Muito legal, Maurício, obrigado pela pergunta. Eu estou lendo aqui a estratégia que você citou. Vamos lá, são muito diferentes as dinâmicas do presencial e do EAD, né? Então, o presencial, a gente enxerga que a gente está sempre achando assim, olha, tem gente que tem dificuldade, não é possível, as pessoas não trabalhando tanto tempo com mais negativo, e a gente hoje está vendo o resultado disso, né? Muita gente saindo do mercado, a gente absorvendo aluno, né, no meio do curso por instituições fechando porta, né? Então, essa dinâmica já está acontecendo, e no presencial, eu acho que é o caso clássico de microeconomia lá, que a gente tem um preço hoje que está razoavelmente abaixo do custo do produtor marginal, né? A questão é que a gente tem uma situação que o produtor marginal no nosso país consegue, durante muito tempo, ir equilibrando. O aluguel ele paga para ele mesmo, então ele segura a onda ali, às vezes adia pagamento de imposto aqui ou ali. Então, tem uma sobrevivência do produtor marginal um pouco além da dinâmica pura do mercado. Mas a gente vê que esse efeito está acontecendo, né? Então, tem uma retomada aqui, né? E aí um pouco que você perguntou assim de renda e ticket, de renda ou excesso de capacidade, né? Acho que isso, quando a gente olha para o presencial, né? A gente viu uma retomada de primeiro semestre, né? E foi bem interessante. No segundo semestre não estamos vendo e entendemos que pelas nossas pesquisas aqui os concorrentes também não estão vendo, porque também tivemos um segundo semestre do ano passado que não foi ou foi melhor do que a gente vinha tendo na pandemia, né? Então a referência é um pouco mais alta do que a gente vinha tendo, mas a gente vê uma questão de renda, né? Acho que essa questão de tickets no presencial é uma coisa que a gente vai ter, na nossa visão aqui, notícias positivas para frente, porque esse excesso de capacidade que foi criado lá em 2015, né, ou 2014, na época do FIES, ele está sendo otimizado, como você viu nos nossos números mesmo, né? A gente tinha
97 camp, hoje estamos chegando em 87 e já chegamos, a conta do ano aqui, a gente nos últimos 5 anos fechamos mais de 20. Né? Então nós estamos fechando capacidade, que temos uma robustez financeira muito maior do que a média do mercado, ou do que todos do mercado, imagina, com relação aos pequenos. Né? Então, é um movimento que demorou a acontecer, mas agora claramente está acontecendo, esse excesso de capacidade está sendo enxugado. Com relação à briga no presencial de novo, ela não é grande com grande, né? São muito poucos os lugares, né, que a gente bate de frente com uma Croton ou com uma Anima, né? Assim, tem um pouquinho mais com a Ser, mas normalmente é um dos grandes contra 2 ou 3 ou 4 pequenos numa praça específica, né? E aí acho que isso é a dinâmica que está se ajeitando. No EAD a dinâmica é diferente, né? Quando você olha os players do EAD, né? Os grandes, no escritório presencial, acho que os grandes não somam 20% do mercado, né? O número é mais ou menos esse. Quando você pega os grandes no EAD, eles somam quase 70% do mercado. Né? Então, é uma dinâmica diferente. A gente aí sim bate de frente os grandes em todas as praças que a gente está, né? Exceto no interior, onde a gente tem, por ter um modelo mais enxuto, normalmente a gente está sozinho. Mas nos mercados grandes, né, você vê isso. Né? E a hora que você olha aquele preço médio que eu mostrei para vocês, né, o preço andando de lado, isso é uma média. Né? Então, quando a gente migra para o interior, a gente consegue cobrar mais, quando a gente evolui no flex a gente consegue cobrar mais, quando a gente evolui para custo de saúde, a gente consegue cobrar mais, né? Mas na hora que você pega lá a administração de empresas, Nova Iguaçu é um ticket certamente, em termos nominais, menor do que a gente cobrava um ano atrás por conta dessa guerra maior, né? Então, e aí eu acho que tem um excesso de capacidade, né? Porque no fundo, né, a gente está crescendo e aí você não tem tantos limites de crescimento e o mercado deu essa travadinha aí totalmente por uma questão de renda. A gente olha, a gente faz a pesquisa, a gente pergunta porque os alunos matriculados não se matricularam, está totalmente voltado a uma questão de renda nesse momento. A classe C e D está sofrendo muito mais que os 10% de inflação que a gente vê, né? A gente vê pessoas vendendo ativos para fazer compras no supermercado, né? Então tem um momento de crise aqui que ele é importante. A gente vê o Brasil destravando, a gente de novo estuda isso e temos muitos acadêmicos aqui dentro olhando. Nossa sensação é que vai destravar, não tem porquê a gente está na crise que a gente está. Muitas coisas boas e certas foram feitas que os resultados não apareceram. Então, vemos presencial uma retomada clara de preços, a retomada de volume acontecendo na hora que a renda voltar. No EAD, vemos um preço andando de lado, né, em termos nominais, ou subindo um pouquinho, mas com uma retomada importante no ano que vem, no momento que a gente vai retomar de economia. Sobre fusões, a gente acha que tem muito valor. Tá? Acho que na hora que a gente olha os players abertos, né, todos nós, sem exceção, estamos tradando a múltiplos muito inferiores do que seria razoável, não só do que já foi, mas do que seria razoável. Então, tem momento de depressão que torna difícil você fazer uma aquisição de um player privado, né? As pessoas vão estar pensando lá em 10, 12 vezes EBITDA, estamos nós aqui com 6, 7, né? Então, fica mais barato, como a gente mostrou para vocês, comprar a nossa própria ação, como fizemos aqui no primeiro semestre, né? E acho que isso é a gente walking the talk, né? Por que eu vou pagar 12 se eu posso pagar 5 ou 6 em mim no momento que eu tenho bastante convicção do que vai acontecer, de onde que a gente está indo e dos riscos que tem aqui dentro, né? Agora, quando você fala de players abertos, não só do lado de D&A, como o apoio nos balanços, ou a questão tecnológica, né, que tem players mais avançados que outros e que ajuda muito você ter um salto em negócios que estão um pouco parados no tempo, a gente enxerga bastante positivamente a possibilidade de fazer isso, né? E gostaríamos de fazer, só que temos que fazer isso de forma adequada, de forma que os acionistas da Edux e acionistas do parceiro sintam satisfeitos e achem isso um bom negócio. Até agora a gente não foi capaz de achar esse negócio, por mais que a gente tenha corrido atrás disso. Mas achamos que essa é a tendência, que isso deve acontecer em algum momento aí nos próximos 6, 12 meses. Não tem nada acontecendo, tá, gente? Não tem nenhuma negociação acontecendo, não tem nada disso, tá? Mas achamos isso possível. Respondi, Maurício? Respondido, claríssimo. Muito obrigado. Obrigado, cara. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Professor Marcelo, seu microfone já está liberado.
Bom dia a todos, bom dia, Parente, Rossano. Obrigado por pegar as perguntas. A primeira pergunta é em relação ao que o Rossano falou da linha de marketing, que deveria seguir uma tendência aí mais alta. Só queria entender o que vocês veem de perspectiva para essa linha para o ano, para os próximos anos, como é que isso deveria se comportar. E a segunda pergunta em relação a dissídios. Como é que está isso na sua base, principalmente de professores? Tem algum risco de, no segundo semestre, sair algum dissídio que você acaba tendo que pagar retroativa, não sei, que onere os custos do segundo semestre? Como é que isso está equacionado? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Sobre a linha de marcha, na verdade, é o contrário, né? A gente está entendendo que ela já está no nível mais baixo do que ano passado e a perspectiva é que continue assim, tá? A gente está operando no nível de eficiência superior ao que a gente operava. Isso traz, na verdade, uma realização de gastos abaixo do que a gente vinha fazendo. Então, essa é a perspectiva para esse ano e também de longo prazo. Tá? Do que pegar a segunda? Marcelo, as negociações de dissídio, elas estão vindo em linha com o nosso planejamento aqui. Tá? Então, a gente tem uma preocupação, sim, de repor de forma justa e que os funcionários fiquem satisfeitos. Do outro lado, acho que as pessoas entendem aqui a pressão que a gente está e a pressão que o aluno está, né, da gente caber lá. Então, estamos fazendo negociações, são mais de 30 sindicatos diferentes, né? Já fechamos um bom pedaço deles, totalmente dentro do que a gente vinha projetando. Algumas coisas, sim, a gente tem um abono a ser dado ao invés de um aumento, né? Uma forma de compensar um pouco as pessoas e trabalhar a base de custos recorrentes de uma forma mais baixa, mas eu não acho que você não deve esperar absolutamente nenhuma surpresa no segundo semestre de uma grande pancada vindo dessas negociações, não. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, Vinícius, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. A pergunta é até um pouco relacionada com as últimas aí dos meus colegas. A gente viu uma melhora significativa na margem do segmento premium, mas se você pega aqui o presencial ex-premium, a gente acabou vendo uma pressão, né? Acho que por conta de alguns fatores até que vocês comentaram nas últimas respostas. Mas queria explorar um pouco, assim, mais sobre essa pressão no presencial, se é algo que, uma vez que a gente conseguir enxergar nesse segundo semestre uma retomada de tickets, né, que vocês anteciparam agora, a gente já deve esperar uma recuperação aí já no terceiro e quarto tri dessas margens? Obrigado. Obrigado, Vinícius. A resposta direta é não, tá? A retomada de ticket, ela não é uma retomada de ticket de primeiro semestre, né? A gente está trabalhando a partir do sétimo mês ou do 13º mês, né? Então tem uma oferta que acho que subiu ontem no ar, né? Que é parecida com briga dupla, né? Ao invés de 299 é 399 no presencial. Então a gente não vê essa retomada de ticket, nem uma melhora de resultado acontecendo no presencial no segundo semestre. Acho que isso é uma coisa mais a hora que o aluno que entrou agora no primeiro semestre, o aluno que entrou agora chegarem no 13º mês, aí sim a gente vai ver uma melhora. A gente meio que nossa visão é que estamos plantando uma base estupidamente mais saudável, né? Ou retomando a saúde da base para o próximo ano, né? A gente depender bem menos, né, dessa flutuação doida, que é essa massa de rol, né, e de EBITDA que entra no primeiro semestre devido ao DIS, né, e que acaba que então, se olhar esse primeiro semestre, o que aconteceu aqui? Né? A gente tem menos receita por causa do DIS, né, que é um DIS menor, e temos mais PDD por conta da evasão que houve do pessoal que entrou forte no ano passado. Então, no fundo, tem um pedaço do não resultado desse ano que deveria ter sido não resultado um ano atrás. Né? Então, é isso que a gente quer dar uma atenuada e dar uma suavizada na curva para frente. E estamos, de novo, montando uma turma de calouros com tickets mais altos, com a perspectiva de sétimo e 13º mês mais forte e que vem renovando muito forte, né? De novo, e agora na captação do presencial vindo com preços
de 7 a 1 mês e também nos primeiros, mas os primeiros que a diferença você não vai sentir, mas de 7 a 1 mês e de 13º mês você vai sentir. Então, acho que perspectiva do presencial é uma coisa mais para você olhar diferenças no ano que vem, nesse ano não. Respondi, Vinícius? Não, ficou super claro. Eu estava no mudo aqui. Obrigado. Cara. Valeu, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bank of America. Por favor, senhor Fred, seu microfone já está liberado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira é mais para entender o comportamento de margem ali no presencial. Agora que, teoricamente, vai ter uma dependência menor do DIS, né? Só ver se faz sentido, teoricamente, num primeiro momento. Obviamente, tem vários efeitos aí, mas tentando expurgar o resto, você deveria ter um impacto negativo, né? Como já aconteceu uma parte desse trio com uma receita, enquanto que o PDD ele tem um tempinho até você fazer o phase out. Então, só para entender essa dinâmica de margem agora com o DIS, essa redução da dependência do DIS, né? E na segunda, em termos de CAPEX, né, vocês vêm investindo bastante em TI, queria só entender que fase do investimento, né, que fase do ciclo está esse investimento, né, se eventualmente vocês já fizeram o principal e agora começa a reduzir um pouco, ou se ainda está numa fase de eventualmente de escala, e se desse também para falar um pouquinho, só para a gente entender se é uma evolução do sistema, se é uma troca de software, eventualmente se tiver uma troca de ERP, se tem um investimento maior no início, depois ele tende a reduzir. Então, só para a gente tentar entender melhor aqui o CAPEX. Obrigado. Obrigado, Fred. Bom te ouvir aí. A tua análise, eu vou responder primeiro, vou deixar a segunda para o Rossano aqui. A tua análise do DIS, cuidado que isso não é um phase-out do DIS, né? O DIS é um produto importante, que a gente acredita nele e vai continuar apostando. Ele flutua muito com o momento de mercado, né? Então, enquanto no ano passado ele foi absolutamente essencial, nesse ano a gente viu que a gente ia bem e criaria uma turma mais saudável, tirando um pouquinho o pé dele, né? No fundo, como é que a gente faz isso? A gente faz um trade-off entre a oferta que o cara tem sem DIS e com DIS, né? Então, no passado, o cara escolhia 3 DIS e 3 zero mensalidades, esse ano ele escolhe 6 escolheu, né? 6 de 299 ou 3 DIS com 3 de 600, sei lá. Então, o trade-off desse ano ficou muito mais balanceado pró não DIS do que DIS. E, eventualmente, ano que vem a estratégia vai ser outra. O que a gente está construindo aqui, né? E aí a tua análise é perfeita, tá? Porque, no fundo, na hora que você tem menos DIS esse ano, você está tomando o efeito do mais DIS do ano passado e não tendo o efeito positivo desse ano, né? Agora, o que a gente está fazendo é construindo uma base que dependa menos desse resultado de primeiro semestre. Na hora que você tem alunos veteranos com tickets maiores, você tem mais liberdade, né, de você fazer o que é razoável ali dentro do primeiro semestre e fazer o que é melhor para você ter uma base forte para frente, né, que é um pouco o que a gente está fazendo. A gente está sendo muito mais assertivo no sentido original da palavra, né, no momento de captação agora e conseguindo tirar um pouco o pé do DIS, porque a gente já vem do primeiro semestre com uma base muito mais sólida e forte, né? A gente está com os campeões estão cheios, mas estão operando bem acima do nível mínimo que a gente entende ali que é saudável. Então, não era o que acontecia um ano atrás, não era o que acontecia no meio da pandemia, né? Que a gente teve que ser super agressivo ali para manter a nossa saúde financeira, a nossa ocupação dentro de taxas mínimas, né? Então, estamos criando uma independência, não quer dizer que a gente está largando o DIS, mas o efeito nesse momento é negativo no resultado, mas muito positivo na construção de futuro. Luciano. Obrigado pela pergunta, Fred. Sobre a fase, a gente já passou do pico, né? A gente criou um programa de longo prazo de investimentos, começou em 2019, atingiu seu pico entre 21 e início de 22, a gente já está reduzindo, como a gente tem mostrado aí no nosso guidance, né? A gente está dando a referência de retornar aos padrões aí de 7 a 8% nos próximos 2 a 3 anos. Sobre a grande base do investimento, cara, você perguntou de troca de RP, a gente não está trocando RP, a gente tem o SAP já implantado já há algum tempo aqui, é o nosso sistema Accounting Ledger aqui e a grande base de gestão financeira.
A gente tem um sistema base acadêmico, né, que é o CIA, que também suporta a cadeia de receita. A ideia é ir desenvolvendo o CIA e quebrar algumas camadas de forma digital, implantar CRM de mercado. Mas a grande base do investimento, cara, qual foi a filosofia? A primeira coisa da filosofia é você garantir a escalabilidade para o negócio, né? Então, primeiramente, lá no início do ciclo, investimento em infraestrutura e principalmente migração para a nuvem, né? Para garantir toda a estabilidade do negócio e permitir que a gente fosse entrar na próxima onda de digitalização. Segunda grande alavanca é a digitalização muito acelerada, né? Então, digitalização com dois focos. Primeiro, em qualidade de ensino, né? A gente garantisse que a gente tivesse na mão do aluno, né, presente no celular onde ele estivesse, com interfaces cada vez mais modernas e garantindo uma capacidade de avaliar aprendizado, avaliar a capacidade de evolução, diferentes formas de mídia e de ensino. E segundo, de usabilidade e relacionamento com o aluno, né, melhorar as interfaces, melhorar os canais de relacionamento, digitalizar os canais de relacionamento. Outras duas questões de investimento super importantes, numa visão mais de back-office, né, de segurança da informação, uma questão cada vez mais relevante em nosso mundo para qualquer setor, né, e a gente investiu bastante em segurança da informação para estar muito bem posicionado nessa e com uma gestão de risco muito efetiva desse aspecto. Por último, inteligência de dados, né, que é um fator fundamental hoje em todos os aspectos do nosso negócio, né, seja na captação, que, como eu falei, a gente está operando nível de eficiência muito mais alto e parte disso da nossa capacidade de geração e análise de dados, e até o ensino, né, a gente tem uma capacidade melhor de mensurar a evolução do nosso aluno, a eficiência e eficácia das nossas metodologias de ensino e como a gente vai readaptar a nossa forma de transmitir e passar conteúdo, né? E parte dos resultados se viram lá no slide que o Eduardo apresentou. Espero ter respondido, Fred. Qualquer coisa pode seguir aí. Não, perfeito, perfeito. Pessoal, super obrigado e um prazer voltar a falar com vocês aí, super claro. Obrigado, Fred. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Esteves, da Genial Investimentos. Por favor, Vinícius, seu microfone já está liberado. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rossano. Tudo bem? Pessoal, eu queria explorar um pouquinho mais esse ambiente competitivo do mercado EAD, né? Queria entender um pouco mais na dinâmica de polos hoje nesse ambiente. Vocês estão vendo alguma concorrência aí maior pela taxa de repasse dos polos parceiros? Queria entender como tem funcionado essa dinâmica entre vocês. Obrigado. Ei, Vinícius, obrigado pela sua pergunta, cara. Cara, a dinâmica de polos, ela não é muito rouba-monte, não, né? Você tem contratos e acaba que a transferência de um para o outro ela é muito difícil, né? Até porque os alunos ficam, a estrutura entre IES elas são muito diferentes, né? E eu acho que a gente vê, né, um movimento de mercado indo na linha que a gente foi pioneiro ali, de fazer polos bastante enxutos, né? E a questão do polo enxuto não é uma falta de respeito, uma piora de qualidade, é você de fato entender as necessidades que as pessoas têm para poder estudar com qualidade, né? E aí você tem modelos diferentes, né? Um modelo que você tem um tutor, que você tem um auditório, que você tem uma estrutura, né? É um modelo de operação muito mais caro, de break-even muito mais alto, que dificilmente voa no interior, né? E acaba que você tem uma dificuldade de começar a operar, de crescer, de você atender um monte de gente, porque você tem uma estrutura maior e você acaba tendo um repasse, tem que ser maior o repasse nesse modelo do que é quando você tem uma estrutura muito enxuta ali. A gente brinca não, mas ilustra, né, e com frequência, né, que você chega no interior, o polo são 3 computadores, um Wi-Fi e uma secretária, que é aquilo que o aluno precisa. Ele precisa de um canto para ele estudar, para ele poder estar em silêncio, com Wi-Fi bom dentro da sua casa, mas aquele resto todo, né, para ele, seria ou expletivo, né, desnecessário, né, ou inviabilizador, né? Você chegou na cidade, a gente mostrou lá no Fórum ESG, se tiver curiosidade de assistir, é bem legal, uma cidade chamada Carmésia, em Minas Gerais, que tem 2.600 habitantes e tem um polo nosso lá, estruturado, bom, de qualidade, mudando a vida das pessoas, né? Se você tivesse um polo gigantesco ali, você não conseguiria estar ali, né? Então, tem situações diferentes com repasses diferentes. Então, eu não vejo essa guerra pelo repasse, né? Eu acho que tem
pessoas empresas, né, que no passado optaram por estruturas mais robustas, que estão optando por estruturas mais simples e crescendo com essas estruturas mais simples, né? O que a gente vê no mercado é que todo o crescimento nosso e de todos os concorrentes vem dessas estruturas mais simples, você está incluindo mais gente dentro do ensino superior. Respondi? Show de bola, Eduardo. Obrigado. Valeu, Vinícius. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela confiança dos que investem aqui. Acho que consegui mostrar para vocês aqui nesse breve tempo que a gente construiu uma estrutura capaz de sobreviver a momentos duros como agora e capaz de aproveitar o crescimento que a gente espera vir aí após as eleições, né? Então, acho que é o resultado de um trabalho árduo de 5 anos. Agradeço a todos os funcionários e fornecedores e professores e todo mundo, alunos, né, e pais que estão nessa jornada com a gente. Eu acho que temos aí dias melhores pela frente, né, e um resultado de crescimento importante, apesar do momento, acho que demonstra bem essa situação. Obrigado, bom dia a todos, abraços. A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.